Meus queridos, a paz do Senhor para todos. Que Deus venha abençoar seu dia. Não sei que hora você vai estar assistindo esse vídeo, mas desde já, esse vídeo tem um propósito, entendeu? Que é de alcançar almas, entendeu? Eu sei que eu voltei para Jesus recentemente e muitos podem dizer: ah, ele não tem o direito de estar pregando. Deus, eu acho que Deus não vai usar ele. Meu irmão, Deus usa quem Ele quer. Ele usa quem Ele quer, entendeu? Novo convertido ou não, quem dá lugar ao Senhor, Ele usa, entendeu? Vou contar meu testemunho, entendeu? Pregar a palavra e anunciar o Evangelho do Senhor. O Evangelho que cura, que salva e liberta, entendeu? Então, desde já, meus irmãos, vou abrir aqui minha Bíblia, que fazia muitos anos que eu não abria, né? Ela estava desencanteia de areia, né? Como assim, né? Ela estava desencanteia de areia, né? Modo de falar, né? Mas vamos abrir a nossa Bíblia, né? Você que tem a sua Bíblia aí, abra no Salmo 118. Vamos ler apenas o verso 17 até o 21, que diz assim: não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Entendeu? O Senhor castigou-me muito, mas não me entregou à morte. Eita glória! Abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e louvarei ao Senhor. Essa é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão. Escuta só, meu irmão. Louvar-te-ei, porque me escutaste e me salvaste. Meus queridos irmãos, esse salmo, eu me identifico muito com ele, entendeu? Porque, querendo ou não, meus irmãos, eu vou falar a verdade pra você. Eu passei 8 anos afastado dos caminhos do Senhor, entendeu? Eu andava falando por aí que fazia 7, entendeu? Só que eu tinha feito esse cálculo errado, né? Porque assim, eu me afastei em 2018, né? Passei um bom tempo na igreja, né? Aí em 2018 me afastei. E resolvi voltar esse ano, 2026. E assim, vocês podem ter visto, né? No meu perfil, né? Tá lá a foto, né? De eu voltando para Jesus. Entendeu? Eu resolvi mudar de vida porque eu percebi que Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele, gente. A própria palavra diz, meus irmãos. A própria palavra diz que ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Ele é o caminho. Ele tem o que é melhor pra gente. Entendeu? Porque, meus irmãos, eu, assim, como eu posso falar? Eu me arrependo muito, meus irmãos, do tempo que eu passei afastado de Jesus. Que eu digo a vocês, se eu não tivesse me afastado dos caminhos de Jesus, eu já teria, assim, como eu posso dizer, teria ganhado muitas almas já, meus irmãos. Eu tenho que ganhar muitas almas para Jesus, porque assim, Deus, Ele me deu um dom. Ele me deu o dom, entendeu? Eu, quando eu frequentava a igreja, né, antes de eu me afastar, entendeu? Eu pregava, já cheguei a pregar na consagração, entendeu? Dava saudação, louvava o nome do Senhor. E, infelizmente, por uma besteira, porque na época eu era assim, muito imaturo, gente. Naquela época eu era muito imaturo e acabei me afastando dos caminhos do Senhor, entendeu? E assim, né? Eu ia para a igreja, entendeu? Eu ia, gente. Eu ia. Mas só que assim, gente, eu não conseguia mais me firmar. Eu voltei muitas vezes mesmo. Eu perdi a conta de quantas vezes eu tentei voltar para Jesus, entendeu? Mas assim, eu não voltava de coração como eu voltei dessa vez, entendeu? Eu, infelizmente, acabei só voltando por voltar, né? Passava assim um tempinho na igreja, mas depois voltava pro mundo, né? E assim, né, gente? A palavra de Deus,
lá na primeira epístola de João, né? Diz que não devemos amar o mundo e nem o que há nele, porque o amor do Pai não está nele. E, gente, infelizmente, eu cheguei, como posso dizer a vocês, adquiri vícios, entendeu? Adquiri vícios, eu bebia, assim, cheguei a usar droga, não vou mentir pra vocês, meus irmãos. Por que, meus irmãos? Eu tô aqui para dar assim, um testemunho de salvação, gente, para vocês verem que nada é impossível. Pra vocês terem ideia, a palavra de Deus diz que nada é impossível. A palavra de Deus diz: tudo é possível ao que crê. Não acredita em mim? Vou mostrar a você agora. Abram sua Bíblia, o livro de Marcos. Vamos ver. É o livro de Marcos, capítulo 9. E... só um momentinho, gente. Perdi o costume da Bíblia, né? 8 anos afastado, sem abrir uma Bíblia. Mas que Deus me dê graça para me usar aqui para você. Marcos 9. Cadê? Marcos 9. Aqui. Peraí. Ai, irmão, perdão, eu tava no capítulo 10. 9, 23. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E todo mundo conhece aquela palavra lá de Mateus que diz que se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, meus irmãos, você pode mover montanhas. Todo mundo conhece essa passagem. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer para vocês é que nada é impossível. Nada é impossível. Eu dizia sempre, chegou um dia que eu disse para mim mesmo: eu nunca mais vou voltar para a igreja. Eu dizia. E chegou um dia, gente, entendeu? Chegou um dia que Deus me tocou. Tem pessoas que oraram por mim, eu não vou citar nome, mas eu sou muito grato a Deus por essas pessoas que oraram por mim. Até que chegou um dia que Deus me tocou, entendeu? Deus me tocou. E o que aconteceu? Meu celular só tem música mundana, gente. Não tinha um louvor sequer. E Deus tocou no meu coração, assim, logo cedo de manhã, numa terça-feira, entendeu? E o que aconteceu? Eu baixei louvor. E Deus começou a falar comigo através do louvor, meus irmãos. Olha, meus irmãos, me deu uma sede, entendeu? Me deu uma sede de voltar para Jesus tão grande, que, gente, quando foi no domingo, entendeu? Quando foi no domingo, aconteceu o quê? Eu tava ajeitando assim, arrumar um transporte, né? Pra ir para um culto lá na Malícia, né? Lá na Malícia, que é o Batismo de Sossego. E o que aconteceu? Deu errado. O que aconteceu? Desanimei, gente. Gente, eu fiquei desanimado. E fiquei deitado numa rede, né? Deitado numa rede. E o Espírito Santo assim me tocando, gente, pra ir pra igreja. Mas meu corpo não queria ir. Até que eu dei ouvidos ao Espírito Santo, né? Ele me tocando. E eu fui, entendeu? Pra igreja. Irmãos, quando eu cheguei lá na igreja, aí estavam louvando, né? Aí quando oraram, né? O pregador nessa noite, ele leu o
capítulo de Romanos 12, do 1 ao 2. E, irmãos, eu não tenho muita atenção, né? Quando ele disse o tema da pregação, eu senti assim, disse, pronto, Deus vai falar comigo hoje. Qual foi o tema da pregação? Mudança. Entendeu? Que era o que eu estava buscando, gente. E quando ele começou a pregar, entendeu? Ele falou que mudança assim dói, entendeu? O que querendo ou não, gente, mudar dói, entendeu? Mudar assim pra Jesus, entendeu? Para os caminhos de Deus. Dói, entendeu? Porque você tem que renunciar, entendeu? Tem que abrir mão de certos costumes, né? E querendo ou não, meus irmãos, é o que eu tô querendo. É o que eu tô querendo. Porque, meus irmãos, eu passei muito tempo, entendeu? Muito tempo nesse mundão bebendo, usando droga, entendeu? Mas Jesus me libertou, gente. Jesus me libertou. Ele me libertou da pior droga que tem, gente. A pior droga que existe aqui no Brasil, que é o crack. Que é assim, né? O crack, ele é conhecido por alguns, né, como pedra. Os caras em si, né, chamam de briga. E assim, gente, eu passei mais de um ano viciado naquela desgraça. Eu digo isso porque assim, realmente é uma desgraça, gente, porque ela acaba com a vida da gente. E, meus irmãos, passei um bom tempo viciado, entendeu? Mais de um ano. Para deixar foi muito difícil. Mas Jesus me libertou. Foi Jesus que me libertou, gente. Porque se fosse por mim, eu não tinha conseguido deixar. Entendeu? E assim, gente, a bebida que eu deixei, entendeu? Eu gostava também de cheirar cocaína. Deixei também. Entendeu? Mas, meus irmãos, eu não vou negar pra vocês. Porque eu não sou menino. Entendeu? Eu sou assim, eu sou homem pra assumir meus erros. E assim, o único vício que eu tenho hoje, até agora, né? É o cigarro. Não nego pra vocês. Não nego de jeito nenhum. Mas eu tenho fé em Deus que Jesus vai me libertar desse vício. Ele vai. Porque tudo é possível que crê, meus irmãos. Eu acabei de ler aqui pra vocês. Entendeu? E, gente, assim como o filho pródigo, entendeu? Porque assim, né? Lá em Lucas, capítulo 15, ele conta 3 parábolas. 3 parábolas. A primeira, a ovelha que se perdeu. A segunda, o filho pródigo. Foi o filho que se perdeu depois que saiu de casa. E a terceira, a dracma que se perdeu dentro de casa. E assim, gente, eu me identifico muito com o filho pródigo por conta assim, gente. Que assim, eu abandonei Deus, né? Que era o pai, entendeu? Porque quando a palavra fala assim do pai, do filho pródigo, ele se refere a Deus, né? Então, o que aconteceu? Eu me afastei, né? Fui pro mundão e acabei me arrependendo, entendeu? Eu me arrependi e finalmente retornei à casa do pai. Porque, gente, o pai, ele tem o que é melhor para nós, gente. Deus, ele tem tudo pra gente. Ele tem tudo, salvação, graça, entendeu? Porque pela graça de Deus nós somos salvos, irmão. A palavra de Deus diz, gente, aqui em Efésios 2, abra aí, Efésios 2, olha o que Paulo diz aqui, em relação à graça. Cadê? Os irmãos perdoam pela demora, gente, como eu disse, faz tempo que eu não abro uma Bíblia, mas Deus sabe todas as coisas, né, gente? Efésios 2, marquei. Capítulo 2, verso 8, que diz assim: que pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, meus irmãos, a graça ela cura, ela liberta, entendeu? A gente só está vivo por causa da graça de Deus, gente. A graça de Deus é o que nos mantém de pé. É o que nos dá livramento, gente. Entendeu? Porque, meus irmãos,
Se não fosse a graça de Deus, gente, eu já estava morto. Eu não vou negar pra vocês. Satanás já tentou ceifar minha vida muitas vezes, gente. Porque eu contei isso pra pouca gente, entendeu? Mas assim, Satanás tentou ceifar minha vida quando eu nasci, entendeu? Porque infelizmente quando eu nasci eu tive falta de oxigênio no cérebro, entendeu? E acabei assim, quase falecendo, né? Eu e minha mãe, né? Mas graças a Deus estamos vivos pra contar a história, entendeu? E fora outros livramentos, gente. Porque quando eu era viciado no crack, gente, pelo amor de Deus, eu não vou mentir pra vocês, eu quase morri, gente. Porque, infelizmente, eu não tenho mais dinheiro, comprei fiado. E assim, gente, foi uma dívida grande, né? E quase que eu não conseguia pagar, entendeu? Eu tô graças a Deus a família que eu tenho, entendeu? Porque assim, se não fosse minha família, infelizmente eu já não tava mais nesse mundo, entendeu? Porque assim, gente, depois assim, desse problema que eu tive, eu acabei adquirindo uma depressão muito profunda. Uma depressão muito profunda. E fora a ansiedade, né? E assim, né? Com essa depressão que eu tive, eu já tentei me suicidar, entendeu? Eu me lembro que assim, eu passei 4 dias em coma lá no trauma, devido a uma tentativa de suicídio. Acabei pegando 7 cartelas de remédio de taxa preta e tomei, entendeu? Tomei. E eu também tava drogado, né? Não tinha comido nada esse dia. E acabei passando mal, né? Desmaiei e só vim recobrar a consciência 4 dias, né? Mas assim, né? Foi a graça de Deus que me salvou. Entendeu, gente? Foi a graça de Deus. Por que, meus irmãos? Sem a graça, nós não somos nada, gente. A gente não é nada sem a graça de Deus. Entenderam? Digo a vocês. Agora vamos ler agora, né? A passagem do filho pródigo, né? Pra vocês entenderem, entendeu? Você que está afastado, entendeu? Caminho do Senhor, entenda uma coisa. Eu também estava, gente. Demorou muito para voltar para a igreja, demorou, entendeu? Uma peleja grande foi, mas o que aconteceu? Eu voltei e tô querendo me firmar, gente. Eu não vou desistir mais, porque dessa vez eu não voltei assim por voltar, né? Eu voltei porque eu senti no meu coração que esse mundo não tem mais nada para me oferecer. Porque esse mundo só tem alegria momentânea, gente. É uma alegria momentânea, entendeu? Você bebe, você se droga, entendeu? Você fuma, faz tudo, entendeu? Se prostitui, faz qualquer coisa, não tem mais. Gente, não passar do tempo. Passar do tempo não. Você faz isso num dia, no outro você já tá deprimido, triste, entendeu? Então veja só, essa passagem do filho pródigo, eu não vou ler a passagem toda, gente, eu só vou ler do verso 14 ao 24. Diz assim, ó, quando ele saiu de casa, né? Depois de ele ter saído de casa, né? O 14 diz assim: e havendo ele gastado tudo houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se um de cidadão daquela terra, o qual mandou para seus campos a apacentar porcos, gente. Olha só isso. E olha só isso que ele disse agora. Aqui o verso 16. E desejava encher, gente. Olha. E desejava encher seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Ninguém lhe dava nada, gente. A bolota que está aqui é a lavagem, entendeu? A lavagem que os porcos comiam, entendeu? Vamos continuar, né? E caindo sobre si quantos trabalhadores de meu pai
tem abundância de pão e eu aqui padecendo fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e direi-lhe: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai. E se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. Olha só, gente. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei-lhe depressa as melhores roupas e vesti-lo, e põe-lhe um anel na sua mão e sandálias nos seus pés. E trazei o bezerro cevado, matai-o e comemos e alegremos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Gente, se você assim que está se sentindo afastado, entendeu? É assim que acontece, gente, quando você volta para Jesus. Porque assim, a igreja celebra, gente. Qual a igreja não se alegra com a alma que se reconcilia com Deus? Entendeu? Mas a festa maior ainda, sabe onde é? Lá em cima, no céu. Entendeu? Porque seu nome foi, reescrito no livro da vida. Entendeu? Agora vamos ler mais uma passagem, né? Agora eu vou falar do amor de Deus, gente. Esse aí, gente, não tem explicação, gente. Não dá pra explicar. Vamos ler aqui, né? Romanos 8. Verso 35. Eu só vou ler o 35 e vou pular pro 37. Entenderam? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? Ou a perseguição ou a fome? Ou a nudez ou o perigo da espada? E o 37 diz assim: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, porque Ele nos amou. Gente, vocês têm noção do peso dessa palavra aqui? Meus irmãos, Ele nos amou. Eu estava contando para um amigo meu que assim, a gente sofre nessa terra, sofre, gente. Mas não existe sofrimento maior do que o que Jesus passou, não, meus irmãos. Não existe. Jesus, ele foi crucificado numa cruz, gente. Eu recomendo muito para vocês escutarem um hino aí. Lembrei de você, de Samuel Mariano. Depois eu vou pesquisar esse hino e reflito na letra desse hino. Gente, é como se fosse Jesus falando tudo que ele passou. Porque, meu irmão, Jesus foi humilhado. Puseram uma coroa de espinho nele. Bateram nele até sangrar. Chicotearam ele com chicote que, se eu não me engano, era feito com ponta de osso, se eu não me engano. Não me lembro bem, entendeu? Nas pontas, entendeu? O chicote. E quando esse chicote batia na carne, arrancava a carne. E o sangue, entendeu? O sangue dele jorrava, gente. Entendeu? O sangue puro, entendeu? Não era como da gente, não. Era um sangue puro. Porque Jesus era puro, gente. Jesus era um... Ele não tinha pecado, gente. Ó, vocês têm ideia. Puseram, né? Jesus e Barrabás, né? Para serem julgados, para ver quem ia ser condenado, né? E os fariseus, né? Que eram os religiosos daquela época, né? Entendeu? Que eram os religiosos. E as pessoas, né? Escolheram quem? Jesus. Olha, posso ter ideia. Jesus era um homem puro. Era filho de Deus.
né? Sem pecado. Meus irmãos, e que eles escolheram, bicho? Barrabás. Escolheram Barrabás para ser solto. E mandaram crucificar Jesus. Infelizmente, né? Jesus foi crucificado, entendeu? Mas foi por nós, gente. Entendeu? Porque se não fosse o sacrifício de Jesus naquela cruz, a gente não estava aqui. Entendeu, meus? Nós não estaríamos aqui para pregar, para falar do amor dele, entendeu? Não fosse Jesus, gente. Não fosse Jesus, a gente já teria sido ceifado pela ira de Deus. Entendeu? Porque eu tô com esse propósito de falar tudo isso para cumprir, né? O ídolo do Senhor, que é o que diz lá em Marcos, né? Marcos 16. Verso 15. Diz o quê? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Gente, quando Jesus disse ide pregar o evangelho a toda criatura, ele não disse ide pregar uma religião. Ele disse ide pregar a palavra de Deus. Porque Jesus me diga na Bíblia, me mostra na Bíblia, gente. Você depois me mande comentários aí dizendo na Bíblia onde está escrito que Jesus se viu uma religião. Que Jesus pregava a religião. Ele pregava a palavra de Deus. Ele expulsava demônios no nome de Deus. No nome dele, né? Pelo poder que Deus deu a ele. Entendeu? Então, gente, vamos buscar a Deus, gente. Vamos buscar a Deus. Porque esse mundo, gente, não tem o que oferecer. Ele não tem, gente. Esse mundo não tem nada de bom para oferecer a gente. É um prazer momentâneo, gente. Com o tempo acaba. E vai destruir nossas vidas. Entendeu? Porque Satanás quer matar a gente, gente. Ele quer matar as pessoas. Ele quer levar a gente pro inferno. Porque ele sabe que ele não tem salvação. Entendeu? Por isso que ele faz por onde a gente pecar, a gente se afastar de Deus. Entendeu? Já por causa disso, gente. Porque ele sabe que ele já não tem salvação. E ele quer levar as pessoas com ele. Porque se fosse por Jesus, eu esqueci qual foi a passagem da Bíblia que disse, mas Jesus disse que se fosse por ele, todos seriam salvos, mas infelizmente nem todos serão salvos. Entendeu? Então, gente, buscar Jesus, entendeu? Porque, meus irmãos, para finalizar, né, as passagens, abra sua Bíblia em Apocalipse, o último livro da Bíblia. Apocalipse. Aqui, gente, Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Entendeu? Então, meus irmãos, Jesus está à porta, ele bate, ele te chama. Ele te chama de volta. Você que está afastado dos caminhos de Jesus, Jesus está te chamando de volta. Entendeu? Jesus não quer te perder para Satanás. Entendeu? Mas a escolha é sua. Entendeu? Você decide se quer voltar ou não. Porque a palavra de Deus diz que não é nem por força nem por violência. Entendeu? Mas ele está à porta e bate. Ele está. Ele está te chamando, gente. Ouça a voz de Deus, gente. Entendeu? Ouça a voz de Deus, ouça a voz do
Santo, porque o Espírito Santo ele toca o coração da gente. Gente, quando eu me afastei do caminho de Jesus, que eu ia pros bar, beber cachaça, cerveja, essas coisas, entendeu? É assim, o Espírito Santo me incomodava, né? Dizendo, esse lugar não é pra ti, velho. Esse lugar não é pra tu. Mas o que eu fiz? Não eu fiz. E acabei me esfriando, gente. E acabei me esfriando na fé, né? Mas graças a Deus, Jesus quebrantou meu coração. Eu voltei pra Jesus. Vou me firmar. Vou deixar o cigarro. Entendeu? Vou deixar o cigarro, que é a única coisa, o único vício, gente, que eu tenho que fazer deixar. Não muito pra vocês. Eu sou realista. É o único vício que falta deixar. É o cigarro. E no dia que eu deixar o cigarro, eu me ver totalmente livre. Todos os vícios que eu já tive. Gente, eu vou fazer um pouco de ação de graça. Contar meu testemunho pros irmãos, né? Como eu tô contando aqui. E vou louvar a Deus. Cantar um hino a Deus. Agradecendo. Entendeu? Porque, meus irmãos, infelizmente, se não fosse Deus na minha vida, gente, era pra eu estar morto há 4 anos já. E eu tô aqui pra contar histórias. Tô aqui pra contar história. Entendeu? Então, gente, reflitam nessas palavras. Entendeu? Reflitam. Porque o amor de Deus é infinito. Entendeu? Tem um índio samamariano, se eu não me engano, o nome dele é o Grande, que diz, sabe o que? O universo cabe na palma da sua mão. Meus irmãos, se vocês acham que o universo cabe na mão de Deus, olha, imagina só a grandeza desse Deus, gente. Esse Deus é grande, então ele é maravilhoso. Ele... Ai, gente, não dá nem pra explicar, gente. Diga a vocês, eu tô assim, desde que eu voltei pra Jesus, eu sinto uma alegria que eu nunca senti, gente. É uma alegria assim que não tem fim. Não tem fim essa alegria que eu tô sentindo, entendeu? Porque, gente, quando eu tava no mundão, não vou mentir pra vocês, gente. Não vou mentir. Eu tenho alegria, mas era momentânea, gente. Eu vou mostrar pra vocês, entendeu? Futuramente, um vídeo, entendeu? Um vídeo mostrando quem era eu, entendeu? Quem era eu na época do mundão, entendeu? Tem alguns vídeos gravados em festa, entendeu? Fumando, entendeu? Tem, como eu posso dizer, gente, algumas fotos com a Juliette, de pescoço, de touca, entendeu? E hoje, ó, aqui, ó, camisa da igreja, entendeu? Novo pensamento. Não quero mais as coisas mundanas, entendeu? Ontem eles me disseram, bora tomar uma. Eu vou não. Vou não, deixar essa vida. Eles disseram, mas tu ainda fuma. Eu vou deixar também, em nome de Jesus. Então, meu irmão, lembra daquela passagem de Marcos que eu li. Se creres, tudo é possível ao que crê. Nada é impossível para Deus. Nada. Sabe o que é nada? Nada é impossível para Deus. Isso é o que é de bom pra gente. Entendeu? Deus tem o que é melhor para você. Então, meu irmão, se você está afastado, entendeu? Você está afastado, reflita naquela letra do hino de São Mariano, que eu postei até minha foto, né? Voltando para Jesus, eu botei a música, entendeu? Dele, que é aquela música, Reatando a Amizade. Reflita na letra daquilo. E vai tocar teu coração. Entendeu? Não desiste. Não desiste. Venha nisso aqui, ó. Essa palavra é água viva. E ela mesmo diz: passarão céus e terra. A minha palavra permanecerá para sempre. Meu, a palavra de Deus, ó, ela foi escrita há muitos anos atrás. Entendeu? E ainda permanece aqui, gente. Entendeu? Acredite nessa palavra, gente. Acredite. Volte para Jesus.
Se você, assim, nunca aceitou, aceite, entendeu? Aceite. Porque Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida hoje. Meus irmãos, ele é o caminho, a verdade e a vida. Tudo, a salvação só vem de Deus, entendeu? A salvação só vem de Deus. Se você não acredita em Deus, se você não aceitar Jesus, entendeu? Se você continuar nessa vida, gente, infelizmente não há salvação. Essa vida de pecado. Assim, pecado não peca, né, gente? Mas a gente tem que se arrepender, reconhecer nossos erros e mudar de vida, entendeu? Se reconciliar, pedir perdão a Deus, entendeu? E buscar a presença dele, entendeu? Buscar a presença de Deus para mudar de vida. Porque só quem pode mudar a tua vida é Jesus. Não importa se tu fuma maconha, se você cheira cocaína, ou você fuma um cigarro, ou se você fumar até crack. Meu irmão, Jesus pode te libertar dessa vida. Do mesmo jeito que ele me libertou, como eu disse a vocês. Ele pode te libertar dessa vida. Apenas creia, tenha fé, entendeu? E busque, esforce, entendeu? A palavra de Deus diz, esforce e eu te ajudarei. Entendeu? Então, essa é a palavra, entendeu? Que Deus abençoe a todos vocês. Venha mudar a sua vida, sua história. Porque Deus tem o melhor na tua vida. Entendeu? Ele pode mudar a tua história. Entendeu? Ele pode mudar a tua história, ele pode mudar teus costumes, entendeu? Porque pronto, tem um de Samuel Mariano que diz assim, que o nome dele é Eu Era Jacó, né? Ele conta a história de Jacó, né? Como vocês sabem, né? Vocês são conhecedores da palavra de Deus, sabem que Jacó teve um encontro com Deus e Deus mudou o nome dele de Jacó para Israel, né? Nesse diz assim: quem se encontrar com Deus, alguma coisa vai ter que mudar. Muda nome, endereço, muda linguajar. Tem que haver mudança se quiser chegar no céu. E se até hoje o teu nome continua sendo Jacó, desce lá em Peniel com a face no pó, e Deus te transformará em um Israel. E o resto ele diz o quê? Mudança. Entendeu? Mudança. Precisamos mudar para melhor. Entendeu? E quando Deus muda a gente só muda para melhor, meu irmão. Não é para pior, não, é para melhor. Se você tiver um encontro com Deus, igual que eu tive, diga a vocês, a mudança vai ser grande. Diga a vocês. Tem coisa melhor não, gente. Seguir a Jesus não. A palavra de Deus lá em Neemias diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Entendeu? Então, meus irmãos, busque a Jesus. Entendeu? Busque Ele. Porque sempre vai ter o que é o melhor pra gente. Entendeu? A palavra de Deus é água viva. Entendeu? Ela é vida. A palavra de Deus, ela é vida. Entendeu? Então, não desista. Entendeu? Se você sofre de depressão também, né? Igual eu sofri, quer desistir da vida, desista não, irmão. Desista não. Sabe por quê? Porque hoje pode estar difícil, mas amanhã é outro dia. Quem sabe amanhã não pode ser melhor, gente. Quem sabe amanhã Deus não pode abrir uma porta para você. Quem sabe amanhã Deus não pode dar uma oportunidade, uma vida nova. Eu como me deu, gente. Eu não tinha prazer na vida não, gente. Meus irmãos, tinha ver quando eu não conseguia me olhar no espelho, gente. Quando eu me olhava no espelho, eu tinha vontade de fazer isso aqui, ó. Dar um murro no espelho e quebrar. Porque eu não aguentava nem eu me olhar no espelho. E hoje em dia eu me olho no espelho, eu sinto alegria, entendeu? Porque, gente, eu tinha mal de mim mesmo. Você tem um sentimento que eu sentia muito naquela época, era raiva, ódio, entendeu? De pessoas e de mim mesmo. Mas hoje, só se dá amor e alegria, gente. Sabe por quê? Porque foi Deus na minha vida, gente. Deus me libertou daquele ódio, daquela raiva, entendeu? Daquela depressão, entendeu? E hoje tudo que eu sinto, sabe o quê? Amor, paz e alegria. Tudo isso só Deus dá, gente.
Entendeu? Então, volta para Jesus. Ou então, se você nunca aceitou, aceite ele. Entendeu? Aceite ele. Ele tem o que é melhor para a tua vida. Fica com Deus, irmão. E em nome de Jesus, você vai mudar de vida. Se você conhece alguém que se explica essa história, entendeu? Manda esse vídeo para ele, para que ele venha escutar a palavra de Deus e refletir. E ver que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É o Salvador, entendeu? E ele há de voltar. Ele disse que ia voltar. Então, irmão, não perde tempo não. Sabe por quê? A última coisa que eu dizer aqui. Jesus está voltando, irmão. Ele está me pedindo voltar. Entendeu? Então não quero ficar aqui nessa terra não quando Jesus voltar não. E ele levar a igreja. Porque a palavra diz que quando ele voltar, ele vai arrebatar a sua igreja. Ele diz que ele vai arrebatar a igreja. E quem ficar vai ser 7 anos de tormenta, gente. O anticristo vai dominar o mundo. O anticristo é Satanás. Entendeu? Ele vai dominar o mundo. Porque a própria palavra de Deus diz que esse mundo já é do maligno. Entendeu? Não perde tempo não, meu irmão. Não é querendo te assustar não. Mas volta para Jesus. Entendeu? Volta para Jesus. Jesus está me pedindo voltar, irmão. E ele quer levar você com ele. Lá para outro mundo. Para outra vida. Que é a vida eterna. Ele não quer te perder para a morte eterna não, meu irmão. Ele quer te ganhar para a vida eterna. Então fica com Deus, meu irmão. Deus abençoe vocês que estão vindo. Obrigado pela atenção. E vamos fazer o ídolo do Senhor. Fazer o ídolo do Senhor. E pregar o Evangelho. Entendeu? Que é a palavra de Deus. Ela é a salvação. Entendeu? Ela que salva. Entendeu? Então, Deus abençoe a todos e fique com Deus.